Se você acredita que toda pessoa que caminha ao seu lado permanecerá ao seu lado independentemente das circunstâncias, talvez esteja ignorando uma das lições mais importantes sobre poder, influência e natureza humana. Não porque todos sejam inimigos, nem porque amizade e lealdade sejam impossíveis, mas porque interesses mudam, circunstâncias mudam e pessoas também mudam. Maquiavel compreendeu algo desconfortável. Quem deseja atravessar ambientes competitivos precisa aprender a enxergar as relações como elas realmente são, e não apenas como gostaria que fossem. Antes de continuarmos, se esse tipo de reflexão ajuda você a compreender melhor estratégia, comportamento humano e as ideias de Maquiavel, inscreva-se no canal e deixe sua curtida. Compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de filosofia e estratégia. E já quero deixar uma pergunta. Você acredita que confiança deve ser conquistada ou simplesmente oferecida? Escreva nos comentários. Confiança se conquista. Agora vamos ao que realmente importa. Existe uma diferença enorme entre desconfiar de todo mundo e compreender que nenhuma aliança deveria substituir seu próprio julgamento. O primeiro caminho produz paranoia. O segundo produz prudência. E é exatamente nessa diferença que muita gente se perde. No mundo dos interesses, alianças costumam permanecer fortes enquanto existe alguma razão para que permaneçam. Isso não significa que toda amizade seja falsa. Significa apenas que poder, dinheiro, prestígio, oportunidade e medo podem colocar qualquer relacionamento sob pressão. Quem entende isso não precisa tratar as pessoas como inimigas. Precisa apenas evitar entregar a elas o controle completo sobre sua própria vida. O erro está em acreditar que um sorriso significa necessariamente lealdade, que um elogio significa admiração, ou que uma promessa representa uma garantia. Pessoas inteligentes observam menos aquilo que alguém promete, e mais aquilo que essa pessoa demonstra repetidamente através das próprias atitudes. No tabuleiro das relações humanas, existem aqueles que compreendem o ambiente e aqueles que simplesmente reagem a ele. Quanto menos você observa, maior a possibilidade de outras pessoas influenciarem suas decisões sem que você perceba. A pergunta, portanto, não é se você deveria aprender a jogar sujo. Essa seria uma interpretação pobre da estratégia. A verdadeira pergunta é outra. Você continuará acreditando em tudo aquilo que deseja ouvir ou desenvolverá discernimento suficiente para separar palavras de comportamentos? Existe uma verdade difícil de aceitar. Quanto mais responsabilidade, influência ou sucesso alguém conquista, mais importante se torna escolher cuidadosamente em quem confiar. Muitas pessoas imaginam que chegar a uma posição elevada significa finalmente encontrar um círculo perfeito de pessoas leais. Porém, novas posições também atraem novos interesses. Algumas pessoas podem se aproximar porque gostam de você. Outras podem admirar aquilo que você representa. Algumas podem enxergar oportunidades. E outras simplesmente aparecerão porque existe alguma vantagem naquela proximidade. O problema não é reconhecer isso. O problema é fingir que isso não existe. Maquiavel observava a política através das mudanças de alianças, disputas de interesses e decisões tomadas por governantes. Em O Príncipe, ele registra uma das observações mais duras sobre o comportamento humano. Os homens esquecem mais rapidamente a morte do pai do que a perda do patrimônio. A frase é provocadora justamente porque coloca o interesse material diante de algo profundamente emocional. Não precisamos interpretá-la como uma verdade universal sobre todas as pessoas. Podemos entendê-la como um alerta sobre a força que interesses concretos exercem sobre decisões humanas. Observe ambientes competitivos. Empresas, organizações, governos e até pequenos grupos apresentam algo em comum. Quando objetivos diferentes entram em conflito, relacionamentos são testados. Talvez você já tenha visto duas pessoas que pareciam inseparáveis se distanciarem quando começaram a disputar a mesma oportunidade. Talvez tenha presenciado uma parceria terminar quando os resultados deixaram de beneficiar igualmente os dois lados.
Talvez tenha percebido alguém utilizando uma informação recebida em confiança para obter alguma vantagem. Esses acontecimentos não provam que ninguém seja confiável. Eles demonstram algo mais útil. Confiança precisa ser acompanhada de discernimento. Relacionamentos saudáveis não deveriam existir apenas por interesse, mas ignorar completamente os interesses presentes em uma relação também pode ser ingenuidade. Quanto mais você avança, mais importante se torna perceber quem permanece perto quando não existe benefício imediato. Preste atenção. Quem aparece somente quando você pode oferecer alguma coisa? Quem desaparece quando você enfrenta dificuldades? Quem celebra sinceramente seu crescimento? Quem respeita seus limites mesmo quando você diz não? Essas respostas revelam mais do que centenas de declarações de lealdade. Existe ainda outro perigo: confundir elogio com respeito. Quanto maior sua posição, mais elogios você poderá receber. Alguns serão sinceros, outros serão apenas convenientes. Por isso, não construa sua identidade sobre aquilo que dizem a seu respeito. Se você depende constantemente da aprovação externa, qualquer pessoa capaz de oferecer ou retirar essa aprovação poderá influenciar seu comportamento. É aqui que uma leitura madura de Maquiavel se torna interessante. Estratégia não significa abandonar princípios. Significa compreender as circunstâncias antes de agir. Significa reconhecer que boas intenções, sozinhas, não garantem bons resultados. Uma pessoa prudente pode ser generosa sem ser ingênua. Pode confiar sem revelar tudo. Pode cooperar sem abandonar sua independência. Pode ouvir conselhos sem entregar a outra pessoa a responsabilidade pelas próprias decisões. Esse equilíbrio é poder. E no mundo atual, essa habilidade talvez seja ainda mais importante. Hoje, uma frase atravessa o planeta em segundos. Uma conversa pode sair de contexto. Uma publicação antiga pode reaparecer anos depois. Uma opinião impensada pode gerar consequências inesperadas. Por isso, autocontrole se tornou uma forma moderna de estratégia. Não significa viver com medo de falar. Significa entender que palavras possuem consequências e que aquilo que publicamos pode permanecer muito mais tempo do que imaginamos. O ambiente digital também ampliou algo antigo: a pressão social. Milhares de pessoas podem elogiar alguém pela manhã e criticá-lo à noite. Se sua estabilidade depende completamente dessas reações, você viverá tentando agradar uma multidão que muda constantemente de direção. É por isso que você precisa de princípios próprios. Não abandone amizades, não trate sua família como adversária, não transforme colegas em suspeitos. Isso não é estratégia, é isolamento. Faça algo muito mais difícil. Aprenda a confiar gradualmente. Observe consistência. Estabeleça limites. Proteja informações pessoais importantes. Escolha cuidadosamente suas parcerias. E, principalmente, nunca permita que sua necessidade de aceitação faça você ignorar sinais evidentes. Existe uma imagem famosa utilizada por Maquiavel para falar sobre prudência política: a raposa e o leão. A raposa percebe as armadilhas. O leão representa força diante das ameaças que consegue enfrentar. Trazendo essa metáfora para a vida cotidiana, você não precisa se transformar em alguém manipulador ou agressivo. Precisa desenvolver duas capacidades: perceber aquilo que está acontecendo e permanecer firme quando seus limites forem testados. A percepção sem coragem produz hesitação. A coragem sem percepção produz imprudência. Estratégia exige ambas. Mas existe ainda uma terceira qualidade, talvez mais importante: autocontrole. Quem controla suas próprias reações se torna muito mais difícil de manipular. Imagine alguém tentando provocar você. Se consegue determinar sua reação através de algumas palavras, essa pessoa conquistou temporariamente poder sobre seu comportamento. Agora imagine que você escuta, analisa e decide conscientemente se vale a pena responder. Tudo muda. Autocontrole não é ausência de emoção. É não entregar o volante das suas decisões a cada emoção que aparece.
Da mesma maneira, autossuficiência não significa viver sozinho. Esse ponto merece atenção. Existe uma enorme diferença entre ser independente e acreditar que não precisa de ninguém. Todos dependemos, em diferentes momentos, de conhecimento, cooperação, amizade, orientação e apoio. A verdadeira independência consiste em não colocar toda a sua estabilidade emocional, financeira ou intelectual nas mãos de uma única pessoa. Construa competências. Aprenda a resolver problemas. Desenvolva conhecimento. Tenha diferentes fontes de orientação. Aprenda a ficar sozinho sem transformar a solidão em inimiga. Quando você consegue apreciar a própria companhia, deixa de aceitar qualquer companhia apenas para preencher silêncio. E isso muda profundamente seus relacionamentos. Você começa a escolher pessoas porque deseja que estejam presentes, não porque precisa desesperadamente delas para sentir que possui valor. Talvez essa seja uma das formas mais poderosas de liberdade. Mas não confunda liberdade com frieza. Existe força em construir relações verdadeiras. Existe inteligência em cooperar. Existe valor em encontrar pessoas confiáveis. A prudência não manda destruir pontes. Ela ensina a observar quem realmente atravessaria uma ponte para encontrar você quando não houvesse recompensa esperando do outro lado. Pense nas pessoas que fazem parte da sua vida. Não procure defeitos escondidos em cada uma delas. Procure padrões. Palavras podem impressionar durante alguns minutos. Padrões revelam caráter ao longo dos anos. Quem promete muito e entrega pouco está mostrando alguma coisa. Quem aparece apenas quando precisa de algo também. Mas quem respeita você quando ninguém está observando, mantém a palavra quando seria mais conveniente quebrá-la e consegue discordar sem tentar diminuí-lo, também está mostrando alguma coisa. Aprenda a perceber ambos. O conhecimento da natureza humana não deveria tornar você amargo. Deveria torná-lo mais criterioso. Porque existe um perigo silencioso em consumir ideias sobre poder sem maturidade. Começar a enxergar manipulação em qualquer gesto e inimigos em qualquer discordância. Isso não é sabedoria. Quem teme todo mundo acaba sendo controlado pelo próprio medo. A verdadeira estratégia produz clareza. Você não precisa atacar primeiro. Não precisa enganar para não ser enganado. Não precisa destruir para não ser destruído. Precisa simplesmente conhecer seus limites, observar comportamentos, pensar antes de agir e estar preparado para se afastar quando uma relação deixa de ser saudável. Esse talvez seja um poder muito maior do que controlar outras pessoas. Não permitir que elas controlem você. E se esta reflexão está fazendo sentido, deixe sua curtida e inscreva-se no canal, porque isso ajuda este conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e nos comentários escreva: confiança se conquista. Quero saber quantas pessoas chegaram até aqui entendendo que prudência e paranoia são coisas completamente diferentes. No final, talvez a maior lição não seja que ninguém é seu amigo. Essa afirmação seria simples demais. A lição mais profunda é que você precisa aprender a reconhecer quem realmente merece sua confiança. Algumas pessoas entrarão na sua vida por interesse. Outras sairão quando as circunstâncias mudarem. Algumas decepcionarão você, mas também existirão aquelas que demonstrarão, através do tempo e das atitudes, que merecem permanecer. Sua responsabilidade é não entregar confiança cegamente nem recusá-la completamente. Observe, aprenda, escolha e mantenha algo que nenhuma aliança deveria substituir: sua capacidade de pensar por conta própria. Porque quando o barulho desaparece, quando os elogios cessam e quando nenhuma multidão está dizendo qual caminho você deveria seguir, sobra uma pergunta que nenhuma estratégia pode responder por você: quem você se tornou? Talvez o verdadeiro poder comece justamente nesse momento. Não quando você consegue controlar o tabuleiro. Não quando consegue controlar outras pessoas. Mas quando olha para o próprio reflexo e percebe que aprendeu a controlar suas escolhas, proteger seus princípios
e caminhar com inteligência sem precisar transformar o mundo inteiro em inimigo. Essa é uma força silenciosa, e talvez seja justamente por isso que ela seja tão difícil de conquistar.